Olá, sejam todos muito bem-vindos aqui ao Conectados Astrologia para um Novo Tempo. Eu sou Vera Galhardi, sou jornalista, sou de São Paulo e nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho sobre a onda crescente de violência nas escolas que tem assustado muito as pessoas, mas que se a gente observar através da astrologia, a gente já percebe que o inconsciente coletivo já de muito tempo vem demonstrando que cada vez mais as pessoas estão tendo problemas de saúde mental e também buscando sempre aquela porta larga, né, que é a porta do escapismo. E tudo isso tem muito a ver com as energias do planeta Netuno. Então, para a gente poder entender um pouco do que está acontecendo hoje, a gente precisa visitar o planeta Netuno. Então, é sobre ele que a gente vai falar nesse vídeo e eu tenho certeza que você vai concordar comigo e que você vai ter uma compreensão um pouco maior sobre tudo isso que está acontecendo. E nesse vídeo a gente vai falar um pouquinho do planeta Netuno e a sua capacidade de jogar as pessoas para uma realidade paralela, seja ela pelo uso de psicotrópicos, pelo uso de bebidas ou até mesmo por um funcionamento muito moderno, que são as redes sociais e os aplicativos de mensagens. Então, para a gente poder começar a entender esse problema tão complexo que estamos vivendo na nossa sociedade, aí agora, principalmente, né, com essa onda de ataques às escolas, ou pelo menos de ameaças de ataque às escolas, a gente precisa revisitar um pouquinho o planeta Netuno. Netuno é um planeta que está mais longe do sistema solar. Netuno leva 168 anos para dar a volta no zodíaco. Netuno fica cerca de 14 anos em cada signo. As energias de Netuno são energias sutis que a gente não vê, não sente, não percebe, mas ela existe, tipo essa do celular, né? Que a gente se comunica, que a gente manda foto, que a gente manda documento, mas a gente não vê, ele não está ligado a nada a não ser a internet. A internet também é um produto altamente netuniano. Então, para a gente tentar entender tudo isso, a gente precisa conhecer melhor desse planeta e dos signos por quais ele passou e onde ele está agora. Então, a gente teve Netuno lá em Capricórnio na década de 80. Tivemos Netuno ali e o que aconteceu quando Netuno estava em Capricórnio, que é a energia terra, que fala de produção, né, que fala de trabalho. A gente teve o advento da internet nos moldes que a gente conhece hoje, porque a internet em si ela foi desenvolvida lá atrás, na Guerra Fria, com o propósito de comunicação entre dois poderes, né, uma série de outras coisas que não veio ao caso aqui agora, mas nos moldes que a gente conhece, ela se popularizou, chegou nos lares, nas empresas, nas indústrias, né, quando Netuno esteve no signo de Capricórnio, que é o signo terra, né, é um signo de trabalho. E foi um dos grandes adventos aí da modernidade no processo de produção e de comunicação que o mundo viveu nos últimos anos. Aí depois de fazer esse trabalho lá em Capricórnio, Netuno foi para Aquário. Aquário é uma energia de ar, é uma energia de conexão, de modernidade. E aí todos já conheciam um pouco da internet. E aí a gente teve o quê? O advento das redes sociais. E aí o mundo ficou globalizado e a gente passou a se conectar com pessoas que a gente nem conhece, que hoje são nossos amigos virtuais. Então a gente até trouxe para o nosso vocabulário isso, né? Os nossos amigos virtuais, os nossos amigos de redes sociais. E aí foi um mundo ali, enquanto Netuno estava ali no signo de Aquário, onde todo mundo ficava bastante impressionado com a possibilidade de estabelecer conexões até com pessoas de outros lugares, de outros países, tão longe. Então foi um mundo assim, um momento muito fascinante que nós vivemos. Aí depois Netuno em 2012 entra no signo de Peixes. Aí a coisa fica um pouco mais pesada, por quê? Porque Netuno é regente do signo de Peixes. Então ali ele fica domiciliado, ele fica forte e as suas energias são bem intensas. Não vou dizer para vocês
que toda essa alteração psicológica é só por conta de Netuno. Não, nós estamos estudando Netuno porque Netuno fala bastante dessas energias sutis que a gente não sente, não vê, não percebe, mas que entram dentro da nossa casa, acabam fazendo parte do nosso cotidiano, né? E os aspectos que Netuno faz com os outros planetas, ele vai direcionando os acontecimentos. Então, quando Netuno entrou no signo de Peixes, a gente começou a perceber que a internet e as redes sociais, porque aí a gente já tem que ir somando, né? A internet e as redes sociais começaram a mexer com o psicológico das pessoas. Por quê? Porque através dessa informação muito rápida, muito corrida, né? Ela começou a influenciar, inclusive, nos valores das pessoas, né? A gente começou a ter uma mudança de valores. Isso foi se acentuando de uma forma que a partir, acho que do ano passado, mais ou menos, a gente começou a perceber o poder que Netuno tem de jogar as pessoas na realidade paralela, né? Porque se você não for uma pessoa muito bem resolvida com você, né, muito certa dos seus valores, você acaba facilmente embarcando num outro mundo. Porque em Peixes, o que Netuno trouxe pra gente também? Os aplicativos de mensagens, né? Então, hoje a gente tem internet, rede social e aplicativo de mensagens. E esses aplicativos de mensagens tumultuaram bastante esses últimos anos, esses últimos períodos. E aí a gente percebeu o poder dessa força netuniana quando a gente viu Marte ficar retrógrado lá no finalzinho, dia 30 de outubro, e as pessoas passarem a agir, né, dentro de uma realidade paralela. A gente viu isso no nosso país, né? A gente viu as pessoas indo para a porta dos quartéis, ficando acampada nos quartéis, dizendo para os caras que tinha ETs infiltrados, extraterrestres infiltrados, ou seja, uma outra realidade escancarada na cara da gente. E eu tenho certeza que muita gente viu até familiares envolvidos nisso e ficou pensando, mas quando, em que momento ele se deixou contaminar dessa forma de fazer essa desconexão com a realidade? Não é mesmo? Tenho certeza que muita gente pensou isso, muita gente se assustou com esses efeitos de Netuno. Por quê? Porque Netuno tem isso. Netuno é uma energia maravilhosa, capaz de fazer o homem produzir coisas fantásticas, como a internet, como as redes sociais, como os aplicativos de mensagem. Aí quando ele encontra Urano, né? Porque Urano fala muito de tecnologia, de coisas diferentes e de uma forma muito veloz e surpreendente, né? Aí a gente vê que a capacidade do ser humano de se jogar numa realidade paralela é como que você, quando vai pela porta mais fácil, né? Abre a porta mais fácil. Olha, eu não gosto dessa realidade, eu não consigo encarar essa realidade, então eu vou usar de escapes. E Netuno facilita esses escapes. Quando você percebe, você já está envolvida, seja com psicotrópicos, ou já está exagerando no uso do álcool, ou já está entrando numa depressão muito forte. Quando você detecta, você já está mergulhada naquela onda de tristeza. Então, o que a gente tem que fazer, né? A gente tem que ficar muito atento a essas energias que vão chegando do nada na nossa vida através dos aplicativos de mensagens, de redes sociais, né? Para não contaminar aquilo que nós somos. Porque se a pessoa é bem resolvida naquilo que ela tem certeza das suas convicções, ainda que ela agregue valores, né, através de outros conhecimentos, como eu falo sempre aqui, que a gente pode, né, abrir aí o seu espaço de entendimento buscando na astrologia algumas respostas, a gente não vai mudar o centro do que somos, né? Mas só que nem todo mundo é igual, então a gente vê isso, e a gente vê isso afetando principalmente quem? Os jovens, né? Os jovens são bastante afetados. Os jovens e aquelas forças subterrâneas ocultas, porque a gente tem que lembrar que a internet produziu também outras camadas subterrâneas. E o que me preocupa é que esse Plutão, chegando aí no signo de Aquário, ele vai revelar essas camadas subterrâneas da internet. Isso vai se exteriorizar para a sociedade, isso já está acontecendo. E agora vai ser só o começo, porque Plutão vai ficar mesmo de verdade em Aquário só lá no final de 24. Mas tudo que acontecer agora nesse período, até junho, me parece, serão os primeiros sinais do que Plutão vai fazer na sociedade nos próximos 20 anos. 20 anos. Nós vamos mudar muito nesses 20 anos. Mas as mudanças têm que começar a acontecer. Então, diante desse problema aí,
dos ataques nas escolas, eu acho que a gente tem que encarar a saúde mental, né, como uma das maiores preocupações desse momento que nós estamos atravessando. E para isso, eu acho que a gente tem que olhar para aquilo que já tem, né? Por exemplo, nós temos uma lei federal que fala aí que tem que ter psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas do Brasil, e essa lei não vem sendo cumprida, muito pelo contrário. Aqui em São Paulo, o governador do estado, segundo os noticiários, as notícias que nos chegam, é que no dia 24 de fevereiro mandou um comunicado para suspender o atendimento psicológico nas escolas que tivessem psicólogo. Porque, na verdade, eu mesma nem encontrei nenhuma escola que tenha psicólogos. E por que é importante ter um psicólogo na escola? Principalmente depois do período da pandemia, porque nós estamos vivendo um período pós-pandemia. Por quê? Porque dentro do ambiente escolar é que a criança e o jovem se revela, porque muitas vezes nem os pais sabem o que está acontecendo com a criança. E nós temos ali Marte muito bem Marte localizado no signo de Câncer. Então a violência está no ambiente doméstico e é na escola que o aluno, que a criança, que o jovem, que o adolescente exterioriza toda a sua mágoa, seu rancor, né? Então vamos conjecturar aqui, se aquele menino que invadiu aquela escola com uma faca e acabou levando a óbito uma professora, se ele, em vez de ser transferido de uma escola para outra, como se assim a gente transfere o problema, ele tivesse uma psicóloga na escola, que ele pudesse conversar, que ele pudesse se sentir acolhido, que ele pudesse falar sobre as dores, os desabores da vida dele, será que ele teria cometido isso? Não sei, pode ser que sim, pode ser que não, mas nós precisamos enfrentar essa situação com um novo olhar. Nós precisamos sim de psicólogos, psiquiatras com mais facilidade de acesso a esses profissionais, porque por enquanto isso é muito elitizado. Vocês sabem que eu liguei para alguns lugares aqui, eu sou jornalista, né? Então eu vou buscar as informações, né? Eu liguei para alguns lugares aqui, por exemplo, liguei para um hospital que é referência em saúde mental, uma consulta com um psiquiatra é R$600. Está elitizado isso, está elitizado, não pode ser isso. Aqui em Osasco, que é a cidade divisa que eu moro e que é a minha cidade de coração, que é onde eu nasci, cresci e onde eu vivo, né, onde eu estabeleço os meus relacionamentos, uma consulta com um psicólogo ou com um psiquiatra gira em torno de R$400, sabe? Isso é muito ainda elitizado. Então nós temos que fazer toda uma política pública e a sociedade tem que fazer uma pressão também para que serviços de saúde mental sejam ofertados, né? Até mesmo de forma gratuita, em escolas. Eu sou até a favor que os psicólogos das escolas atendam a comunidade em volta, né? Por quê? Porque se você detecta ali, naquele ambiente já, um problema que um jovem, uma mãe, um pai ou um adolescente está enfrentando, quem sabe a gente já começa a conseguir tratar ali, naquele momento, né? E depois, claro, aciona conselho tutelar, né? Continua o tratamento no CAPS. O CAPS também tem que ter mais profissionais à disposição. O tratamento no CAPS tem que ser mais acolhedor. Nós temos o problema dos usuários de drogas. Na Cracolândia, nós temos a chegada de novas drogas, né? Netuno em Peixes traz novas drogas cada vez mais fortes, cada vez mais potentes. Vocês devem estar vendo aí nos noticiários a nova droga, uma tal de K2, aí que é barata e faz um estrago danado no mental da pessoa, né? E só que até agora não conseguiram resolver o problema dos usuários de drogas da Cracolândia. E assim, aquela situação está indo para uma situação de tensão, né? Porque agora estão invadindo farmácias, uma série de coisas, supermercados e tudo, e não consegue uma resposta. O poder público não está conseguindo resolver esse problema. Esse é o fato, né? E por que não estamos conseguindo resolver? E aí eu me incluo porque eu acho que todos nós aqui somos agentes da sociedade, né? Por que não está conseguindo? Porque está tendo o mesmo olhar para uma velha questão, né? Não é uma questão que precisa de tratamento psicológico, psiquiatra e a longo prazo, né? Só que ele tem que começar e tem que ser inserido nesses tratamentos também as novas drogas que combatem o vício, né? Que tiram a pessoa do vício. Tem vários neurocirurgiões estudando o uso de outros
princípios ativos que podem combater a depressão, pode combater a ansiedade, né, e o distúrbio mental. Mas enquanto Netuno estiver ali, no signo de Peixes, e as pessoas facilitarem a gente, como ser humano, facilitar a porta de escape, a gente vai viver esses problemas. E o que me preocupa, gente, é que a gente vai ter o eclipse no dia 20, né, agora. E aí, essa tendência da sociedade tensionar ainda mais por problemas de ordem psicológica, eu acho que vai aumentar. E a gente já percebe, porque os eclipses a gente percebe um pouco antes e um pouco depois. E a gente já percebe através dos aplicativos de mensagens aí, pelas mensagens que vão chegando, né, que já está se criando um clima de medo, de tumulto, né? Querem que a gente viva no medo, que não mande as crianças para as escolas. Gente, isso é absurdo. Então nós temos que também colocar um freio nisso, né? De que forma também? Acredito que a Câmara dos Deputados tem que votar rapidamente a regulação da internet e o uso dos aplicativos de mensagens também. As pessoas têm que se responsabilizar. Você não pode passar para frente alguma coisa, você não tem muita certeza, mas estão dizendo o quê, estão falando o quê, e você ajudar a criar esse clima de medo, de pânico que sequestra o nosso cotidiano, porque na verdade é isso, né? Bom, gente, espero ter contribuído aí um pouco para o entendimento, né? Porque é um problema complexo, é um problema que, assim, é multidisciplinar, envolve várias áreas, outros planetas também. Eu só estou falando de Netuno aqui, de Marte também, porque eu acho oportuno a gente falar disso, e se você gosta de astrologia, tenho certeza que você vai ler mais sobre Netuno na internet e você vai entender bem o que eu estou falando, né? Porque as energias de Netuno são maravilhosas para a gente se conectar com o divino, para a gente produzir coisas artísticas, é altamente inspirador, mas também tem o outro lado que pode nos jogar facinho e rapidinho para uma realidade paralela, que quando a gente se der conta, a gente já está lá e não sabe nem como sair, que é exatamente isso que estamos vivendo agora, tá bom? Espero ter contribuído para o entendimento. Vou deixando um beijo bem grande para vocês todos aí que estão se inscrevendo no canal. Que bacana, né? Que legal. Fico muito feliz, viu? Muito obrigada pelo carinho, pela consideração e pela confiança. Até o próximo vídeo.